Música Tessen Despertador. Salve, salve pessoal, eu sou Eduardo Osório e está começando o Música Tessen Despertador, podcast apresentado aqui pela Salve Sintonia, que traz os lançamentos da música independente brasileira. Se aqui no Música Tessen a gente tem um retrospecto que volta 50 anos no tempo para ver o que acontecia no mundo da música naquele momento, o Despertador é o podcast que faz a gente acordar para ver o que está acontecendo agora na nossa cena musical. Neste episódio, lançamentos de abril, maio e junho de 2020, segundo trimestre deste ano, com 18 lançamentos selecionados aqui pro Despertador. Então fiquem com os ouvidos atentos, anotem aí os nomes. Bom, podcast dá para voltar e ouvir de novo, né? Mas prestem atenção nos nomes para depois vocês procurarem aqueles que vocês gostaram nas plataformas digitais. Todos esses discos aqui estão disponíveis nas plataformas digitais por aí. Vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul com a Jordana Henriques. Ela é natural de Caçapava do Sul, mora em Porto Alegre e lançou no dia 15 de maio Transparência, o seu primeiro álbum, depois do lançamento de um EP. Transparência é o disco da Jordana Henriques e eu falei com ela. É ela que vai contar um pouco da história desse disco para vocês. Oi, o meu nome é Jordana Henriques, sou cantora, compositora, violonista, sou natural da cidade de Caçapava do Sul. Iniciei a minha trajetória na música com 8 anos de idade, ainda em Caçapava do Sul. Aos 13 anos fiz aula de violão básico e depois, com 14 anos, engrenei na música ao vivo, no barzinho. Comecei a tocar na noite. Desde então não parei. Atualmente eu moro em Porto Alegre, mas morei 6 anos na cidade de Santa Maria, onde integrei o coletivo Entre Autores, a banda Pegada Torta, minha primeira banda autoral. E também foi onde eu fiz o meu primeiro disco autoral, o Aquário, né, que foi em formato EP, com 5 faixas. Depois de Santa Maria, me mudei para Porto Alegre e em maio desse ano, dia 15 de maio, eu lancei meu segundo trabalho autoral, que é o Transparência. É um disco completo com 7 faixas de voz e violão inspirado na obra do Gilberto Gil, Luminoso. Esse disco foi gravado pelo selo e estúdio Pedra Redonda, né, na Zona Sul de Porto Alegre, estúdio do Wagner Lagman, no qual produziu, mixou, masterizou o disco. A produção musical do disco Transparência eu fiz com a Paola Kirst. A gente gravou antes da pandemia acontecer e lançou na pandemia. Foi muito gratificante poder levar um pouco de música, assim, dar um seguimento no trampo no meio desse caos, né? Digamos assim. A primeira faixa do disco Transparência é a Flor Amarela. Ela traz uma pegada de Ijexá, né, inicialmente. Ela vira uma balada, né, um som bem brincante, contemplando o orixá Oxum, deusa das águas doces, prosperidade. A segunda música do Transparência é Minha Paz. Ela tem essa pegada mais hip hop, assim, e traz lá no finalzinho, uma brincadeira com o funk, trazendo o ritmo do funk brasileiro também, contemplando essa diversidade de sons. A terceira faixa do disco é Querendo Te Ver, que ela tem um dedilhado de Ijexá no violão, inspirado nos sons, né, da Lué de Luna, que eu sou bem fã dela. E depois, a quarta faixa do disco é A Gota, que também tem um clipe no YouTube, foi produzido pelo meu parceiro Luiz Ferreira. A quinta faixa do disco é uma das mais ouvidas. É uma música que eu uso como forma de exaltar a ancestralidade e agradecer, né? Traz essa questão da fé. É Oração para Oxum o nome, pedindo bastante renovação aí, limpeza energética, prosperidade. Então é um Ijexá, né? Chamada Oração para Oxum aí. E a sexta é Amadurecer, que ela traz mais uma dramaticidade, né? Uma faixa que fala sobre amadurecimento, sobre crescimento pessoal, autodesenvolvimento, né? E autocuidado, né? Fala de se cuidar. A última faixa é Atraso. Ela foi criada a partir do projeto que eu participei, Residência Concha, projeto composto só por mulheres, né? Uma residência que a gente fez aqui em Porto Alegre, ministrado pela Bel Medula, e é um som experimental,
né, misturando vários ritmos, como samba, samba rock, alguns elementos, né, da música tradicional e blues, enfim, e tudo junto. Então, atraso para finalizar aí. Ela sorriu pra mim, era tão linda que nasceu um girassol em mim. Bom, depois de ouvir esse trechinho de Oração para Oxum, grande música da Jordana Henriques, procurem pelo disco aí pela internet, a gente vai para o Rio de Janeiro falar do trabalho da Gabi Buarque, Mar de Gente, lançado em 5 de junho. Disco produzido por ela e por Luiz Barcelos, tem parcerias inéditas com Socorro Lira, Silvia do Fraier, Angélica Duarte, Marina Sereno, Roberto Didio. Tem ainda poemas de Maria Rezende, Fernando Pessoa e citação de Eduardo Marinho, participações especiais de Áurea Martins, Cristóvão Bastos, Mariana Baltar, Nina Virte, Silvia do Fraier e Thaís Macedo. Boa parte dessas participações especiais está na faixa título, que encerra o disco e é uma música importantíssima e necessária nos tempos atuais. E quem não viu há de ver o outro lado da história, vencer a verdade não tarda a nascer, nossa luta vai prevalecer. E quem não viu há de ver... Do Rio a gente vai para Sergipe, Aracaju. Alex Santana lançou no dia 5 de maio Baião Amargo, disco produzido pelo Léo Airplane, que também toca teclado no disco. Além dele e do Alex Santana na voz, Baião Amargo traz ainda Abraão Gonzaga na guitarra, Betinho Caixa d'Água na percussão, Daniel Nanuni na bateria e o Rafael Ramos no baixo. Várias participações especiais por aqui, dentre elas Isaar, que bota a voz em Esquecimento. Mas nem tudo tem que cair no esquecimento, nem tudo tem que cair no esquecimento, e pra andar o pé tem que apoiar em algum lugar, e pra andar o pé... Voltamos para o Rio de Janeiro para falar do segundo trabalho do Alain Bernardes. Maré Vazante é um disco que traz algumas histórias contadas pelo Alain Bernardes, explorando aí as diversas possibilidades da nossa música, da música brasileira. Um disco que tem bastante força no violão, no nosso violão, e tem canções que exploram muito da nossa brasilidade, da nossa realidade brasileira. Destaque vai para Subúrbio Velho. E o meu subúrbio velho, e o meu subúrbio velho, pipa na laje, carrinho de rolimã. Do Rio a gente faz a ponte aérea para São Paulo. É de lá que vem o disco Origem, do Obenrim Trio. O Obenrim Trio é formado pela Elis Menezes e as irmãs Lana e Raíssa Lopes. O disco tem produção assinada por Irã Ribas, Juliana Strassacapa e Rafael Gomes da Silva. Esse trabalho foi feito através de financiamento coletivo e ainda numa parceria com o estúdio Veredas. Diversas participações especiais também aqui nesse trabalho, algumas delas estão na faixa que eu destaco para vocês, Solidão Vira Revolta. O dedo apertou, a bala acertou, a mãe do menino chorou, solidão vira revolta, o morro levantou, o dia clareou, mas hoje o pretinho não volta, a solidão vira revolta. De São Paulo, a gente segue em São Paulo, mas com um pezinho na Bahia. É de lá que vem o Ian Lacerre, que lançou em 17 de abril o segundo álbum da carreira, Átimo, gravado na Bahia e produzido por Sebastian Notini. Esse disco do Ian Lacerre, cheio de metáforas e reflexões, vocês também encontram nas plataformas digitais. O destaque para vocês terem aí já um aperitivo é Minha Bahia. Ea, 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 minha Bahia. Ea, 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 todo dia, subindo a ladeira, eu vi o pôr do sol. Voltamos para o Rio Grande do Sul agora para falar do terceiro álbum da Maria Rita Stumpf. Inquirion traz 11 composições, sendo 5 delas autorais. Além das músicas autorais,
músicas de Milton Nascimento, Nelson Ângelo, Taiguara, Nando Dávila, Vinícius Cantuária e Evandro Mesquita. No time que tocou nesse disco tem Ricardo Bordini, Danilo Andrade, Matheus Câmara, Cassim Camal, além dos percussionistas Marco Suzano, Paulo Santos e Jovi Joviniano. Ainda do disco participam Maurício Carrilho, João Lira, Airan Nicodemo e João Sena. Eu vou destacar aqui para vocês a música que abre o disco da Maria Rita Stumpf, Cântico Brasileiro número 7, Inquirion. E agora uma sul-matogrossense de Corumbá, radicada em São Paulo, a Paula Mirhan lançou seu primeiro trabalho solo, Petróleo, no dia 24 de abril. Além da Paula Mirhan na voz, o disco tem Rui Barossi no baixo, André Bordignon na guitarra e violão e Sérgio Abdala fazendo a parte eletrônica. A faixa título, Petróleo, é o destaque aqui do Despertador. A gente volta para o Rio Grande do Sul para falar do primeiro disco do quarteto OBSP, formado por João Hortácio, Pedro Borghetti, João Salazar e Poti. Disco lançado em 26 de junho desse quarteto que se formou há mais ou menos 2 anos, cada um deles já com uma carreira solo prévia, e aí eles se juntaram para unir as vozes e lançaram esse disco agora. E eu conversei com um dos integrantes do quarteto, o Pedro Borghetti, que é quem vai falar para vocês um pouco da história desse trabalho aqui. A banda surgiu para ser um formato econômico, né? A gente não tinha grana para manter nossas bandas, né? De sair fechando show com as bandas, porque era muito difícil de conseguir um cachê que pagasse R$300 para cada músico, né? Daí a gente optou no grupo nessa questão. Daí, como a gente já estava nesse formato, dizendo, bom, o dinheiro do caixinha, tudo ia pro caixinha. Daí o caixinha às vezes virava lanche dos ensaios, virava corda nova dos instrumentos. A gente produziu a primeira música com o dinheiro do caixinha também, né? Nosso primeiro clipe, baita produção do Theo Tages, a gente gravou lá na Casona. A gente gravou tudo certo, conseguiu pagar a galera. Foi meio novela, assim, deu 1 ano, assim, entre o período que a gente deu o start nisso, que a gente conseguiu lançar. Mas saiu um conteúdo muito legal, com a produção também do Seron. E daí o disco veio depois que a gente foi nesses festivais, assim, né, aquele Seva no Total, a gente ganhou o Seva no Total. Daí veio essa premiação, R$2.000, né. Daí a gente, R$2.000. E a gente tinha mais uns outros 2, 3 shows, assim, com uma grana próxima de 1.000, alguma coisa assim. A gente, guris, eu acho que vai rolar o disco, hein. Foi disso, daí a gente conseguiu gravar o disco. Primeiro a gente foi para uma imersão, a gente pegou uma grana, comprou comida e gasolina e foi se enfurnar no meio do mato para compor mais, né? Daí a gente se enfurnou primeiro na Praia do Barco, na casa dos pais do João Salazar. A gente se enfurnou lá e lá saiu muita música. Lá a gente fez, acho que para mais de 10. Daí depois a gente se enfurnou na Fazenda e ali saiu um pouco menos, mas a gente conseguiu planejar bem, né? A gente ia gravar ali já, conseguiu começar já se programar, se preparar, né, para esse momento. Daí a gente juntou, mas no total eram umas 21 músicas, 22 músicas. Daí as que entraram que entraram para a seleção do disco foram 17. Daí dessas 17 viraram 14, né? A gente gravou as 17. Até a gente tem esse conteúdo dessas 3 músicas aí gravadas no dia que a gente fez a pré. Graças ao Seron. O Seron, ele sempre tá com o microfone aberto e diz pode estar saindo um take quentíssimo pro disco, assim como saiu, né? Ali do disco tem várias músicas que são ao vivão, assim, daquela coisa super despretensiosa, assim, tipo, vamos gravando. Daí o Seron, pra não perder o take, faz o seguinte, bota a percussão mais pra longe ali, deu. E acabou que ficou isso. Tornado ali foi uma música que a gente já tava bem nos cascos, assim, né, bem ensaiada. Então a gente fez ela na pré, assim, né, bem ao vivão, 2 microfones, bem mixagem das antigas, assim, né, se espalhando na sala, baixo mais pra longe, voz mais pra perto. E é um disco bem
orgânico, assim, a gente gravou muito rápido. Foram 3 dias, né? A gente chegou, foram 5 dias lá, né? 1 pra chegada, 1 pra saída e 3 de gravação. 1 de pré, que já saiu alguma coisa, e 2 pra gravar o resto, que era vozes separadas de alguma coisa que precisava. Algumas coisas a gente optou por gravar só a banda e a voz principal e depois regravar os vocais que não estavam muito certos, assim. E a gente foi indo, mas bem relax, assim, né? Tanto que a gente optou por estar lá pra não ter horário, pra não ter trânsito, pra não ter qualquer outra complicação, poder acordar, todo mundo se olhar, tamo no clima, vamos gravar. Ou não, vamos esperar mais um pouco, chegar de madrugada, pós-janta, pós-tudo, vamos gravar, sabe? E rolou de tudo, né? E mix 1, assim, né? Várias das mix são mix 1, a gente optou por ser um processo rápido, né? Não só por ser mais indolor, mas por ser mais profissional, né? A gente confiou no trabalho do Seron, confiou no nosso trabalho também, a gente não pediu pra afinar a voz, a gente não pediu pra mudar as coisas, né? Tipo, não gostei disso daqui, vamos fazer tudo de novo. Foi uma música só que rolou isso. E foi por uma questão minha ainda. O disco, no geral, assim, foi bem direto. O melhor é que seja simples, desprender. Agora uma banda brasileira, mas com pé na França, a banda Tchau La Rue, que se escreve, caso vocês queiram procurar eles na internet, CAOLARU, lançou o disco Libre no dia 31 de maio, esse que é o terceiro álbum deles pelo selo Pequeno Imprevisto. Libre tem 12 faixas, foi gravado no início do ano no estúdio Submarino Fantástico em São Paulo. A Tchau La Rue é uma banda itinerante que já rodou mais de 20 países na América Latina e Europa, e integram o seu coletivo músicos brasileiros como Noubar Sarkissian Jr., Nicole Belo, Pedro Destro e Joel Rocha, além do argentino Manuel Tirso e da francesa Léa Catarina Dues. Eles se conheceram em Rennes, na França, durante um mestrado em pedagogia musical, isso em 2015. Desde então, já lançaram 3 álbuns e um EP, Libre, o terceiro álbum deles. Destaque para Quero Falar. Quero falar das matas que estão virando pasto, dos bichos que estão correndo risco, dos rios que estão fedendo esgoto, da gente, ó minha gente, que desgosto. Outra banda brasileira com um pezinho fora do Brasil é a Suco de Lúcuma, que lançou o disco de estreia no dia 8 de maio. Quase Rosa, Quase Azul é, na verdade, um álbum duplo, o Quase Rosa e o Quase Azul. Cada um desses discos tem exatamente o mesmo tempo, 26 minutos e 36 segundos. Formado pelo produtor peruano radicado em São Paulo, Carlos Bechet, na guitarra e voz, junto com Tom Bonato, também na guitarra e voz, Vicente Pizzuchello na bateria e Felipe Pizzuchello no baixo, a banda tem influências do rock, hip hop, neo soul e ainda da literatura surrealista, um disco bastante psicodélico que se inspira em bandas como Soft Machine e Pink Floyd, além de projetos mais contemporâneos como Mac DeMarco. A gente ouve agora um trechinho de Ausência. Eu quero flutuar, quero flutuar. Quero te amar, quero te amar. Agora a gente vai para o interior de Santa Catarina, é de lá que vem os Novos Colonos. Eles são de Xaxim, em Santa Catarina, e lançaram um disco de estreia no dia 25 de maio. O Amor é o que une é o primeiro trabalho dessa banda, disco produzido por Fernando Nicknish. A banda já passou por algumas formações, hoje tem nela Thiago Xena Gueno no vocal e violão, Fernando Benck na guitarra, Júnior Reginato no teclado, André Castaman no saxofone, Thiago Davi no trompete, Thiago Della Torre no baixo e Lucas Lorenzoni na bateria. A gente ouve agora um trechinho do single Para Viver.
faço aquele gol de placa. A gente volta para São Paulo para falar do 6º álbum solo, 14º da carreira do Tatá Aeroplano. Ele lançou dia 12 de maio Delírios Líricos, álbum gravado em agosto de 2019, quando ele se reuniu no estúdio Minduca com Dustan Galas, Júnior Boca, Bruno Buarque e Lenis Rino. Eles gravaram, arranjaram e produziram esse trabalho aqui. O disco tem participações especiais, como a Bárbara Eugênia, a Biba Greff e a Malu Maria. A gente vai ouvir agora um trechinho de Alucinações. Nos cantos das prateleiras o veneno escorre. Dentro da cabeça rola um esquema e você disse que ia me ajudar. Calma, eu vou te explicar. Também de São Paulo vem o Dani V, que lançou um trabalho no dia 22 de abril. O nome do disco é Bichos Soltos, ou Bichas Soltas, ou ainda Biches Soltes. Na verdade, ele usa o X ali no lugar da vogal que designaria o gênero normalmente, então dá para falar de diversas formas aí o nome do trabalho do Dani V, que vibra, como o nome já traz, a diversidade. Esse trabalho aqui, que tem quase 1 hora de duração, algumas faixas bem longas, a gente destaca Nômada. O pôr do sol onde me deito as flores de dezembro, as águas que amanhece um peito sem escudo. Voltamos para o sul, para Curitiba, é lá que se formou em 94 o Grupo Fato. E o Grupo Fato, no dia 17 de abril, lançou Claro Movimento, um álbum que tem esse nome inspirado em 2 canções presentes no disco. Formam o Grupo Fato a Grace Torres nos teclados, sintetizadores e vocal, Ulisses Galeto no baixo, violão e vocal, a Priscila Graciano na bateria, percussão e vocal, o Daniel Fagundes, que é o vocalista principal e também toca guitarra, violão e percussão, e o Sérgio Monteiro Freire na guitarra, saxofones e sintetizadores, e também coloca o seu vocal ali. Faixa que a gente ouve um trechinho, lembra? Lembra quando éramos jovens, jovens demais, e tudo era sonho, sonhos demais. Vida cantava só canções ao sol no céu. E agora a gente volta para São Paulo para falar do disco autoral lançado no dia 29 de maio pelo Lucas Bonetti. Quem acompanha a gente pelo Instagram acompanha as lives do Musicatessen. E quem acompanhou o primeiro Despertador sabe que o Lucas Bonetti, além de ter participado de uma live no Musicatessen, ele também integra o Agar Agar Trio e ainda o Trio Bonetti Brasil Henning, que lançaram discos no primeiro trimestre do ano que integraram o Despertador. Aqueles discos lá são primordialmente álbuns instrumentais. Farol, que é esse disco autoral que ele lança neste trimestre aqui e que está neste Despertador, tem músicas autorais, mas tem também canções. A gente tem as participações do Lucas Brogiolo e do Pedro Henning na percussão, eles que tocam cada um desses outros trios que o Lucas Bonetti também participa, e o Farol tem ainda a participação do Ítalo Queiroz na sanfona e do Marco De Luca na voz, e quem também coloca a voz em uma das faixas é a Dandara Ferreira. O nome da faixa que ela participa é Voar. Vai pra lá voar, vai pra não voltar, ou quem saberá descobrir que aqui é o seu lugar, onde quer ficar. E como a gente está indo pro lado da música instrumental, vou falar para vocês do primeiro trabalho do Motirô Quarteto, Oluapoãs. Foi lançado no dia 3 de maio, quarteto formado em São Paulo por Abner Felipe na guitarra, Felipe Sodré na bateria, Jackson Lourenço no baixo e Luiz Chamis no piano. A faixa título é que a gente ouve um trechinho agora,
vocês encontram o Oluá Poãs, do Motirô Quarteto, nas plataformas digitais também. E a gente finaliza os 18 lançamentos com o disco Ode ao Mar Atlântico, do grupo Ode ao Mar Atlântico, um disco bastante experimental desse projeto formado por Eric Barbosa, Éden Barbosa, Rami Freitas, Eduardo Scarpinelli, Diego Maia, Marta Aurélia, Natália Parente e Wellington Gadelha. O álbum foi produzido por Arthur Lindsay e a própria banda Ode ao Mar Atlântico. O projeto foi desenvolvido tendo como ponto de pesquisa o transe e suas subdivisões corporais contemplativas e introspectivas. Com isso, a banda faz um som bastante experimental, trazendo elementos de arte sonora, elementos eletrônicos, com música de terreiro. E a faixa que eu vou tocar um trechinho aqui para vocês terem uma ideia do que tá nesse disco é a faixa Ágora. Meu canto, lamento, segue tão triste e só. Meu canto, triste lamento, segue tão só. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esses 18 lançamentos da nossa música independente nacional que eu trouxe aqui no Musicatessen Despertador. Todos esses trabalhos aqui estão disponíveis nas plataformas de streaming, é só vocês buscarem pelos artistas ou pelos discos, e acompanhem a gente pelo Instagram, @musicatessen. Por lá a gente faz toda semana lives com artistas, batendo um papo, falando sobre os discos e eles fazendo um som ao vivo pra gente também. Fiquem ligados nos podcasts do Musicatessen e da Salve Sintonia. A gente sempre tem coisa legal aqui pra vocês que gostam de música, que gostam de cultura, que gostam de arte. Tá certo? Até mais!